Olá, dando continuidade à série de entrevistas em alusão ao aniversário de 82 anos de Apucarana, eu recebo aqui no estúdio do TN Online o deputado estadual Arilson Chiorato, do PT, para a gente conversar um pouco sobre o aniversário do município. Muito obrigada pela presença, deputado. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar aqui mais uma vez para a gente comemorar essa data tão importante, 82 anos da cidade alta, pujante, bela e que tem um povo trabalhador, acolhedor, motivo de muito orgulho para todos nós, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Deputado, qual é a sua principal entrega para Apucarana nesse aniversário e como ela impacta a vida dos apucaranenses? Tem várias coisas que a gente fez ao longo do ano passado, né? Mas tem duas principais aqui que eu gostaria de falar. A primeira delas é a questão da dívida que o município tinha. Na verdade, tem 1,2 bilhões de dívida, oriundas do ano de 94 e 98, não tratadas de forma adequada em gestões anteriores. Obviamente não estou aqui para criticar nenhuma gestão anterior, mas é fato que não foram tratadas da forma. Agora a gente está em processo de negociação dessa dívida. No ano passado, finalzinho, data dia 23/9, nós tivemos em Brasília. O prefeito Rodolfo me procurou para a gente abrir um canal de comunicação com o Ministério da Fazenda. Eu liguei para o ministro Haddad e o ministro Haddad marcou uma data para a gente ir lá. Fomos nesse dia 23, foi eu, o prefeito Rodolfo, o vereador Odarlone e a deputada federal Lenir de Assis, que é aqui de Londrina. E fizemos uma discussão com o Laio, que é o chefe de gabinete do ministro. E ele explicou para a gente que a gente tinha que dividir essa tratativa em algumas etapas. A primeira delas, ele orientou o prefeito a recalcular a dívida, fazer uma reavaliação, uma cálculo atuarial. Colocou para o prefeito que a modelagem adotada inicial poderia ter algumas alterações, que tinham mudadas algumas legislações que cuidavam disso. Falou do indexador da dívida, que calcula o juro, etc., que poderia ser mudado. E orientou que a gente fizesse uma atualização desse montante. O prefeito, obviamente, trabalhou bem nesse processo, a gente tem que reconhecer que a prefeitura foi muito bem também, as pessoas que fizeram o trabalho, fez um estudo, fez tratativas junto ao Ministério da Fazenda, ao Banco do Brasil e outros órgãos, e atualizou esse processo. Só nesse modelo de reatualização, a gente tem ela baixada de 1,2 bi para 400 milhões de reais. Agora eu passo o seguinte, é como vamos tratar esses 400 milhões, que é negociar. Também ficou acordado com o prefeito na época que depois que ele entregasse a reavaliação da dívida, enviasse uma proposta para Brasília para discutir isso. A gente também em dezembro, se eu não me engano, novembro ou dezembro, fizemos uma reunião com a AGU, a Advocacia Geral da União, que falava como tratar isso juridicamente. E o prefeito enviou essa proposta e a gente agora vai estar em Brasília daqui a uns dias, politicamente, para tratar da negociação, parcelamento, desconto, ver quais formas que a gente faz. Só que só o fato dela diminuir nesse volume tão grande já é muito bom para a cidade, porque ela é inviabilizável. Para você ter uma ideia, ela é 2 vezes o orçamento da cidade, mais um pouquinho inclusive, e isso deixava todo mundo aflito, tanto quanto a prestação de serviço da prefeitura que podia ser afetada, quanto a capacidade de investimento. Então eu acho que essa é a maior entrega. Tem outras que vão acontecer agora, que eu estou muito feliz que elas estão acontecendo. Eu tive, inclusive, com o ministro Camilo Santana da Educação terça-feira, fui agradecer ele, porque o ano passado nós também pedimos a retomada do CEMEIS aqui em Apucarana. CEMEIS é Centro Municipal de Educação Infantil, antigamente conhecido como creche. Isso é uma modelagem nova, a obra começou no final do governo do Beto Preto, a gente conseguiu no governo da Dilma esses 3 CEMEIS. Um fica aqui, no Afonso Camargo, o outro no Sanches dos Santos e outro no Catuaí. O do Afonso Camargo e do Sanches dos Santos está praticamente pronto quase para ser entregue. O do Catuaí vai agora começar novamente. E nessa oportunidade com o ministro, eu falei para ele que agora a gente precisa retomar as obras da Escola Interlagos, que fica, a Escola José Domingos Scarpelin, fica lá no Interlagos. E ele se prontificou em ajudar e falou: Arilson, eu vou a Apucarana inaugurar isso com você.
Então, eu estou muito feliz com isso e acho que são duas entregas muito importantes para a cidade. Aproveitando que o senhor falou dessa renegociação da dívida, né? Era uma dívida bilionária. Exatamente. E o que isso representa para a saúde financeira de Apucarana e o impacto disso, né, na capacidade de investimentos do município agora no futuro? Ela representa a sobrevivência da cidade por uma década ou mais. Veja bem, você tem uma folha de pagamento que consome em torno de 40%. Aqui acho que tem um pouquinho mais, mas a lei de responsabilidade fiscal, inclusive, tem um limite, né? Que você usa X até 47% da arrecadação com gasto de pessoal. Então, e o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal é 42%. Então, acho que o cara não deve ter 40, 42, eu não sei de cabeça agora. Então, você já tem 40% retomado. Você tem um teto de investimento obrigatório em saúde e educação. Um é 25%, outro é 15%. Quer dizer que você soma a folha de pagamento e mais outras coisas, você tem a saúde financeira do município comprometida em 3 áreas. Tem a área de assistência social, tem de segurança pública e outras mais, que não tem obrigatoriedade de teto. Mas se você tira isso do orçamento, que beira aí seus quase 600, 700 milhões, você tira esse percentual de folha, são 250 ano, né? Milhões. Então, uma dívida dessa consome 5 anos de gasto de pessoal, por exemplo. Então, a redução dela, ela está no 1,2 bi. Reduzindo para 400, você tira 800. São praticamente quase 4 anos do gasto de pessoal que a prefeitura ia ter. São quase 4 anos do gasto em saúde que a gente faz. Gasto não, investimento em saúde, né? Tem muito político que fala errado. Gastamos em saúde. Não gastou, investe em saúde, né? Não tem gasto em saúde. Então, isso representa a continuidade. E também, ao ter a dívida pactuada, você passa a ter certidão negativa. Um município, para ter sucesso administrativo, ele precisa de 3 coisas. Bons projetos, capacidade de contrapartida, que é o valor que dá a hora que tem algumas obras, e certidão. Sem esses 3, não tem. Se não tem certidão, não tem. Agora, tendo a certidão, você pode também fazer empréstimos para obras importantes e estruturantes da cidade que a cidade precisa. Por exemplo, nós precisamos duplicar a saída daqui para Londrina, onde a gente está. Sim. Temos que duplicar aquele pedaço da saída do outro lado que vai para Maringá. A que vai para Curitiba já está sendo feita. Então, são obras importantes que têm que ser feitas aí. Temos que ter um cuidado com o terminal urbano, eu acho que tem que ter outro, na minha avaliação. Claro que o prefeito pode ter outra opinião, mas a minha é que tem que ter um outro terminal urbano também no município. Tem que ligar para o Apucarana, a Londrina, sim, asfaltar aquela estrada que passa no aeroporto, a Saquele, que permite que a gente fuja do pedágio que vai voltar a ser cobrado aqui em Arapongas, entre Arapongas e Rolândia, e do trânsito de Arapongas. Então a gente precisa ligar para o Apucarana direto a Londrina. Isso é futuro, isso é planejar por longo prazo. E essa dívida sendo negociada permite fazer tudo isso. Tudo isso. Então eu estou muito feliz com isso. Eu acho que a grande conquista, eu já tive outras maiores, assim, expressivas. Né? A gente ajudou a trazer unidade básica de saúde, eu fui um dos 2 parlamentares, a Gleice e eu, colocamos recursos para fazer o hospital que está pronto lá, que na minha avaliação também tinha que funcionar como hospital, não só como pronto atendimento infantil. Um andar seria pronto atendimento infantil, o outro teria que ser um hospital de fato. Então, isso é importantíssimo, mas essa ela é muito maior, não em termos de valor, é em termos que se ela fosse executada, quanto inviabilizaria a cidade. Era a cidade mais endividada do país. Então, hoje não é mais, graças a um esforço coletivo. E eu gosto de colocar, gente, que isso é fruto coletivo. Parabéns para o prefeito Rodolfo Mota, parabéns para os técnicos e parabéns para o nosso governo federal, parabéns pela orientação que a gente recebeu, parabéns ao empenho de todo mundo que participou disso. É uma hora que a gente tem que reconhecer o esforço coletivo e, claro, né, não podemos falar diferente. O governo federal tem um papel fundamental nisso. Né? A gente tem a oportunidade de ligar para o ministro e o ministro fala assim, vou te marcar uma data, vou te ligar aí para você vir aqui. Abrir para discutir isso. Então, isso é uma oportunidade muito grande para a cidade de Apucarana. O governo federal
tem ajudado muito a cidade. As coisas mais importantes que estão acontecendo em Apucarana é do governo federal. Às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto do PT, eu não gosto do Lula, eu não gosto do Arilton. Tá certo, você tem o direito de não gostar, não votar, fazer o que você achar melhor. Mas tem que ter o entendimento, né, que isso é coisa do nosso governo, do nosso trabalho. E a gente não pede para as pessoas agradecer, até porque é minha obrigação fazer o que eu estou fazendo. Eu sou deputado muito bem votado na cidade para fazer isso. Mas esses trabalhos aí são coisas construídas por várias mãos, mas principalmente pelas nossas. Muito bem. Deputado, existe um sonho regional de trazer o curso de medicina para Apucarana. Apucarana já é um polo universitário, né? Exatamente. E existe já uma articulação, inclusive o senhor é um interlocutor, né? Tentando trazer esse curso aqui para o nosso município. Eu queria saber que pé anda, né? Se a gente tem pode ter uma boa novidade nesse ano. Sim, pode sim. Olha só, no final de 2023, novembro, dezembro, não me recordo agora a data, eu fui procurado pelo então prefeito Júnior FEMAC para a gente fazer essa discussão política. A ministra Gleice, hoje ministra, naquela época deputada federal, marcou com a gente com o ministro Camilo Santana. E o ministro nos recebeu lá, uma comitiva, o prefeito Júnior, outros prefeitos do Vale do Ivaí, outras autoridades políticas, fomos num time lá. E explicamos a importância desse curso para a saúde pública do Vale do Ivaí. Esse curso vai atender, caso ele aconteça, eu estou muito confiante e trabalhando bastante porque ele saia, ele vai atender todo o Vale do Ivaí. Isso abrange uma área aí o consórcio tem 16 municípios, mas tem também outras cidades que vão ser atendidas. Ele vai ser uma referência, vai mudar a face educacional da cidade e para além do curso vem toda uma cadeia, uma rede de infraestrutura de saúde. E o que é o bom desse curso? Esse modelo que o governo do presidente Lula está fazendo no curso de medicina, metade das bolsas são destinadas a pessoas que não têm condições financeiras de pagar uma universidade. Então a pessoa entra, se forma e a contrapartida é trabalhar de forma gratuita no local. Então nós vamos ter metade das pessoas que se formarem, se eu não me engano são 40 vagas ou 60, eu não me lembro de cabeça qual que é o número. Supomos que seja 60 vagas. 30 delas serão feitas por pessoas que vão ser gratuito e vão pagar esse curso depois de formada trabalhando no local por anos. Então um curso de medicina demora 6 anos para formar. Então hoje a gente está em 2026. Supomos que esse curso comece a funcionar o ano que vem, 27. Então em 2033, nós vamos ter 30 médicos trabalhando em Apucarana e no seu entorno. No ano de 2034, nós vamos ter 120 médicos. No ano de 2035, 180 médicos. Nossa. No ano de 2036, nós vamos ter 210 médicos trabalhando regionalmente. E eu me lembro de uma frase que ela é muito simbólica para mim. O prefeito de Marumbi, não a prefeita que está hoje, o anterior, foi com a gente. E o ministro Camilo Santana, ele falou assim, eu sou prefeito 4 mandatos tal, e eu queria realizar o meu sonho. E o Camilo Santana olhou para ele, né? Falou assim, mas o senhor é prefeito 4 mandatos? Mas que sonho você tem mais? Ele falou assim, eu tenho o sonho de ter um médico que mora em Marumbi. Porque nunca teve um médico morando lá, sempre vai e volta. Isso vai permitir o sonho da população de cidades como Marumbi, ter um médico 24 horas no município. Isso é fazer saúde pública de verdade. Onde a saúde vai nas pessoas. E não que as pessoas têm que se deslocar para ter o acesso à saúde. E esse modelo político, esse modelo de inclusão das pessoas, é o foco do meu trabalho como deputado estadual, é o foco nosso de vida, de essência. Eu estou na política para isso. Eu escolhi fazer política para ver uma situação dessa se transformar em realidade. Então estou muito feliz com isso. E estou esperançoso, porque a fase política de Apucarana estar na disputa já aconteceu. Então são 8 cidades disputando 4 vagas. Agora essa fase final depende muito da nota técnica da instituição. Então a FAP vai discutir isso daí,
que é ela que está pleiteando, e eu espero que eles consigam ter, já fizeram, né? Espero que eles tenham conseguido fazer a melhor nota possível para a gente ter esse sonho realizado. E garanto para você que vai ser uma conquista também de todos nós, de todos os apucaranenses, de todo mundo que mora no coração do Paraná, que é aqui o Vale do Ivaí. E esse resultado sai agora entre fevereiro e março, É, né? mais ou menos a expectativa é que saia entre fevereiro. Segundo as conversas do Ministério, é no final de fevereiro, começo de março. Normalmente pode atrasar, sempre atrasa alguma coisa ou outra, um entra na justiça e tal, muda um pouquinho a data. Mas a verdade é que esse ano nós vamos ter o resultado disso. Eu acredito que antes do meio do ano, a data oficial é mais ou menos essa, isso dá resultado colocado. Deputado, tomara que a gente tenha uma boa notícia, então. Tomara que a Apucarana seja selecionada. Ano passado, o senhor destinou mais de 100, recursos, né, de emenda parlamentar para mais de 100 entidades em todo o Paraná. Isso. E boa parte foi para entidades aqui de Apucarana. Né? Eu queria que o senhor falasse da importância, né, de fortalecer, citando aí o Hospital da Providência, né, o LAR, Então, várias, fugiu, né? desculpa. Não, mas fique tranquilo. O LAR São Vicente de Paulo e outras Isso. entidades aqui da cidade que foram beneficiadas. Eu queria que o senhor ressaltasse a importância de ajudar. Aqui em Apucarana, a gente atendeu 22 entidades. Eu vou citar algumas, porque eu também não me lembro de cabeça das 22. Eu ia falar LAR Sagrada Família, eu não sei se o LAR foi beneficiado. O Lar São Vicente é uma delas. A AMA, que é a Associação do Autismo, é uma delas. A Download é outra. Tem aqui também a Commander, que é outra entidade que foi. A da missionária Rosane, eu me esqueço o nome da entidade, mas é que cuida de mulheres vítimas de violência, é outra. O Cristima é outra. A Casa do Dodô é outra. São várias, 22 entidades que receberam recurso. Ora da Itaipu e ora emenda minha, né, minha como deputado estadual. Eu mudei um pouco a característica do meu mandato por entender o papel que essas entidades fazem na vida das pessoas. Elas chegam onde o poder público municipal, estadual e federal não conseguiu chegar e devia ter chego. Então, nada mais justo a gente ajudar aqueles que fazem trabalhos dessa envergadura, que mudam a vida das pessoas, que promovem a inclusão, e são pautas que precisam de atenção. Essa questão do autismo, por exemplo, né, a gente precisa dela estar inclusa na saúde pública, inclusa no orçamento. São pautas que a gente vai debater mais ao longo prazo, que precisam estar sempre tendo fomento do poder público, seja por emenda de deputado, seja por entidades instituições como a Itaipu, ou seja pelo governo federal, estadual, mas não dá mais para que a gente tenha política somente com orçamento para a União, para o Estado e para o município. Essas entidades precisam ser ajudadas e uma forma é essa. Então eu estou muito feliz e esse ano eu vou atender mais 20 e tantas entidades aqui de Apucarana, né? Eu mudei um pouco o entendimento do meu mandato, de no lugar de colocar recurso só para a prefeitura, eu boto lá para as entidades para poder elas fazerem os seus trabalhos e ajuda muito, porque elas vivem sufocadas financeiramente, tem um custeio muito grande para se manter de pé. Você bota recurso para mobiliar, ela consegue guardar o recursinho que ela tem para contratar mais gente, ou você bota um recurso que possa mudar. A Casa do Dodô, por exemplo, tinha um gasto alto de energia elétrica. A gente conseguiu colocar placa solar. Agora vai pagar a taxa mínima da Copel e esse dinheiro vai ser colocado para ajudar aquelas pessoas, aquelas crianças e adultos que estão lá em recuperação ou em acolhimento lá. Então eu estou muito feliz com isso. É um trabalho muito importante mesmo, desenvolvido, né, por essas entidades e tem mesmo que ser valorizadas. O senhor mantém um escritório aqui no centro de Apucarana. Eu queria saber se o senhor ouve quais são os anseios dos apucaranenses, se eles te procuram muito, saber o que eles pedem. Olha, eu recebo no escritório, eu atendo segunda a quarta, eu fico em Curitiba. Quinta ou sexta, uma vez por semana, eu atendo no escritório. Esse ano, eu recebi mais de 1.000 pessoas, entre Curitiba, no meu gabinete e no escritório aqui. Aqui tem pessoas da região, mas a maioria são aqui de Apucarana. Então as pessoas vão lá procurar para
falar de segurança pública, de saúde, vão lá para pedir recurso, pedir ajuda. Então você conversa com todo mundo. E também tem as instituições da cidade que vão procurar a gente. Então você recebe bastante gente. E a gente percebe hoje que a segurança pública é uma pauta muito prioritária da cidade de Apucarana, como a saúde. A saúde de Apucarana ainda precisa de muita coisa. E não é só recurso, é uma reestruturação nessa modelagem de saúde que a gente precisa fazer. Tem que ter um outro hospital na cidade. E vou mais longe, tem que ter uma outra UPA, para a gente poder desafogar o Hospital da Providência. O Hospital da Providência é um dos beneficiados desses recursos da Itaipu, só que o próprio hospital não tem capacidade física de receber todo o volume de pessoas que tem da cidade, mais o Vale do Ivaí e outras que vêm lá fazendo atendimento. Então nós precisamos reestruturar isso, para poder repartir esses atendimentos em outros pontos e que as pessoas também consigam se deslocar, assim, o menos possível para chegar até a saúde. Então se você tem uma UPA do outro lado da Avenida de Minas Gerais, por exemplo, nas imediações do Ponta Grossa, você atende todo aquele eixo, mantém essa UPA aqui em funcionamento, reabre o Hospital São José, que agora é o Hospital de Apucarana, bota para funcionar, lá tem capacidade de 53 leitos, você desafoga todo esse processo e nós vamos ter uma saúde melhorada. Sim. O senhor acabou de falar de saúde, mas como que o senhor avalia, de modo geral, o atual momento de Apucarana em outros setores, assim? Como que o senhor... Olha, eu vejo que é um momento muito oportuno, porque a gente essa questão da dívida vai desafogar bastante a cidade, mas economicamente, nós estamos num momento do Brasil que favorece a cidade de Apucarana. O PIB está crescendo em um bom desempenho, acima das expectativas dos analistas econômicos. O Brasil tem uma taxa de desemprego baixa, em 6%. Eu sou da área econômica, de formação, sou administrador. Com 5% de desemprego, nós estamos com 6%. 5% de desemprego é considerado pleno emprego. Nós temos também uma inflação controlada, 4,8%, que esse ano a previsão é que ela vai abaixar mais. Então, esse momento econômico nacional favorece cidades que têm potencial industrial, como a de Apucarana, na questão do polo têxtil, na questão da bateria, da fábrica de produtos de som automotivo, características econômicas regionais. Então a gente tem um momento oportuno para a economia local crescer, mas mais ainda para a prefeitura deslanchar. Então, bons sinais, o 2026 vai ser muito bom para Apucarana, com certeza. E olhando para o futuro, deputado, qual é o seu objetivo, os próximos passos e também o seu compromisso com a Apucarana? O meu compromisso com a Apucarana, independente do cargo que eu possa estar, seja deputado estadual, seja deputado federal, ou qualquer outro desafio político que tem, é cuidar de Apucarana. Eu escolhi aqui para morar, estou há 12 anos aqui em Apucarana, eu me casei com a professora Jane, daqui de Apucarana, meus filhos nasceram aqui, eu fui muito bem acolhido e eu vou ajudar a cuidar da cidade. Se eu estiver em Curitiba como deputado estadual, eu farei isso. Pode ser que eu seja candidato a deputado federal, a gente está discutindo isso, a ministra Gleice está indo para o Senado, pode abrir um espaço para a gente discutir a questão federal, mas eu me considero, em grande parte, deputado federal de Apucarana, porque eu tenho acesso ao governo federal e eu estou fazendo o papel que hoje está vago, de discussões com o governo federal para trazer recursos, para resolver a dívida. É um papel federal também. E pela proximidade que eu tenho com o presidente Lula e com a ministra Gleice, eu consigo ajudar. Então eu vou cuidar de Apucarana sempre, aonde e como eu estiver. Para encerrar, deputado, eu queria saber qual mensagem o senhor deixa para a população e para Apucarana, que completa 82 anos de emancipação política. Gente querida de Apucarana, eu quero deixar uma mensagem de esperança e de otimismo. Tudo isso que a gente conversou aqui só tem acontecido graças a vocês. E vocês que constroem essa cidade, junto com a gente, vocês, cada um contribui da forma mais possível para ela se tornar mais bela como ela é. É uma cidade abençoada, com um clima maravilhoso, uma cidade que está se transformando e vai ficar cada vez mais bela. Então a gente tem que unir forças. Então, união das forças por Apucarana, otimismo e fé em Deus, e a gente só tem a crescer. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela presença e muito obrigada a você que acompanhou a entrevista até o final. Para ficar bem informado, acesse o TN Online. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Um abração.